presidente, eu acho um absurdo. O presidente interino Michel Temer faz parte desse processo. Ele, como presidente da República, chamar uma reunião, um almoço no dia de ontem, tem um senador do PMDB que diz aqui, eu não sei quem, não cito o nome, porque a matéria diz o seguinte, o Michel disse que ia falar com o Renan e que ele tentasse com o Lewandowski antecipar a data. Achamos que os prazos acabam dia 21, 23... O senhor tem que reclamar com o Lewandowski, não é com o presidente da República, nem com o Renan, é o Lewandowski, pelo amor de Deus. Pô. Posso falar, senhor presidente? É impressionante... Eu queria fazer um apelo aqui também nessa fala do senador Lindenberg ou de qualquer outro senador que não envolvesse o nome do presidente Lewandowski aqui. Ele Sim, não mas ele que vai presidir, ele que vai marcar as datas. Ele é que vai... É justamente uma coisa absurda isso. É um absurdo. Eu tô justamente isso. É ele que está resistindo à pressão. Senador, antes de falar, eu vou dar uma informação aqui. Eu estive ontem em reunião com o presidente Ricardo Lewandowski, com o presidente Ricardo Lewandowski, e ele... Sim, mas não é para reunir final de semana, não. Domingo. Senador Luiz, eu estive ontem com o presidente Lewandowski e ele me informou o seguinte. Ele me informou o seguinte. Posso falar, senador? Ele me informou o seguinte, que na condição de juiz ele só pode marcar a data após a pronúncia, senão estaria fazendo juízo de valor antecipado. Essa foi a informação que ele me deu. 2 minutos, senador Lindenberg. Não, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, a pressão que houve nesse processo. Olha, o presidente interino Michel Temer, eu quis ler aqui, não consegui ler, porque tem ele falando... O Michel disse que ia falar com o Renan para que ele tentasse antecipar a data com o Lewandowski. Está aqui a capa da Folha de São Paulo. Renan acelera impeachment após sofrer pressão do Temer. E teve várias, porque o que o presidente do Supremo disse? Que estava marcado para começar no dia 29. Foi isso que ele disse. Uma pressão violentíssima desse presidente interino Michel Temer, alegando que quer viajar para a China pelo G20. Por pouco tempo. Tá difícil, presidente. Eu só quero garantir a minha palavra. Ele, senhor presidente, na verdade, não é por causa do... Com a palavra ao senador Lindenberg Farias. Em seguida, darei a palavra ao senador Magno Malta. Eu só estou, senhor presidente, reclamando aqui de uma interferência indevida. Nós estamos no julgamento. Nós somos juízes, queiramos ou não. Esse é um momento particular da vida do Senado Federal. Então, nós não podemos aceitar isso como algo normal. Aí tem a reunião com o presidente do Congresso. Vossa Excelência sabe, eu tenho uma ótima relação com o presidente do Senado, Renan Calheiros, mas é estranho. Uma reunião com o presidente Renan, com o líder do PMDB, 3 horas da tarde, sai do almoço Renan Calheiros e anuncia aqui que em vez do dia 29 é o dia 25. E anuncia que são 5 testemunhas. Como? Tem uma decisão do Lewandowski que falava de 8 testemunhas por caso. No caso, 32 testemunhas. Então, o presidente do Senado almoça com o presidente da República 2h30 da tarde, dá a declaração da entrevista coletiva dizendo que vai antecipar. Que é isso? Que acordão é esse? O que conversaram lá? Eu tenho uma certeza. O presidente do Supremo Tribunal Federal não vai aceitar esse tipo de pressão. Chantagem, declarações dizendo que não é função do presidente do STF marcar a data. Claro que é. Ele que tem que ver o rito, o calendário e marcar a data. Uma pressão indevida. Senador. Uma pressão indevida do presidente interino Michel Temer. Eu não poderia começar o dia de hoje sem dizer isso. Nós hoje também marcamos uma reunião às 19 horas dos senadores da oposição com o presidente do STF. Nós queremos dialogar com ele. Eu acho Acabou o tempo, senhor presidente. Eu só quero encerrar. Eu acho que o presidente do STF não pode aceitar esse tipo de pressão. Pressão feita pelo presidente do Senado, pelo líder do PMDB, pelo presidente interino Michel Temer, a partir daquele almoço, onde se dizem que foi feito um grande acordão. Conclua, senador. Conclua, senador, por favor. Inclusive com negociação de cargos e ministérios.
Eu espero que isso não exista e eu tenho uma certeza. O presidente do STF não vai aceitar essa pressão. 2 minutos, senador Magno Malta, para contradizer. O senador Lindbergh está regredindo muito. Eu estou admirado dele. Se ele tem boa relação com o Renan, é o mesmo Renan que reuniu com Dilma. E Dilma falou para ele que não aguenta mais esse processo. Isso é mentira. É verdade. Mentira, isso não é verdade. Está com o senador Magno Malta. A palavra está com o Vocês senador cheguem Magno lá no Malta. plenário e chamem Renan de mentiroso. Então chame ele de mentiroso. Eu desmenti lá. Senhor presidente, volte o meu tempo. Volte o meu tempo. A palavra está com o senador Magno Malta. Não vou permitir o ping-pong. A palavra do senador Magno Malta, 2 minutos. Magno Malta, 2 minutos. O presidente do Senado pode... Senador Magno Malta, o tempo de Vossa Fale Excelência com essa jovem aqui, para deixar eu O tempo falar. de Vossa Excelência vai começar agora, 2 minutos. Senhor presidente, é uma viagem isso. Tem 3 dias que ele só sabe falar isso, da matéria do Globo. A mesma coisa, uma cantilena enfadonha que ninguém aguenta isso. Dê o nome do senador. Agora, eles podem falar tudo, ninguém pode falar nada. Eles podem evocar conjunto da obra, vão reunir com Lewandowski, que vá com Deus e reclame com Lewandowski. Qual o problema disso? Faça a reclamação que quiser. Agora, qual é a interferência? Essa história de... Quando eles tratam da questão do presidente Temer, e com relação a essa questão, isso é o desespero de afogado. Nós estamos caminhando para o momento que vamos votar aqui, e vamos votar o relatório do senador Anastasia. Agora, essa cantilena e essas chincanas todas, esses argumentos inventados, agora até repetido, que eu nunca achei que ele fosse repetir argumento, que eu sempre tive ele como um rapaz inteligente, cheio de conteúdo, cheio de energia, mas agora tem 3 dias que só fala nesse negócio do Globo. Então, se tem boa relação com o Renan, chame Renan e fale com ele lá no gabinete. E, como é muito corajoso, xingue ele no plenário também. Entendeu, não? Xingue de mentiroso, como fizeram aqui agora. Renan pode reunir com Lewandowski, pode reunir com Temer, pode reunir com Vossa Excelência. Ele é o presidente de um poder. Pode reunir com Dilma, é presidente afastado, mas pode reunir com Dilma. E ontem no plenário ele falou isso, entendeu? Ele falou isso, que reuniu com Dilma. E daí? O rito está estabelecido aqui, nós votaremos o rito aqui. Agora essa história de querer voltar lá atrás, alterar o rito, trazer pessoas de volta para que nós possamos ouvir pessoas de volta aqui. Tudo isso, senhor presidente, Vossa Excelência está ordenando bem os trabalhos. Agora o que não dá é para a gente ficar aguentando, desculpe o termo que eu vou usar, esse besterol o tempo inteiro. A China pelo G20. Por pouco tempo. Ai, tá difícil, presidente. Eu só quero garantir a minha palavra. Senhor presidente, na verdade, não é por causa Com a palavra o senador Lindbergh Farias. Em seguida, darei a palavra ao senador Magno Malta. Eu só estou, senhor presidente, reclamando aqui de uma interferência indevida. Nós estamos no julgamento. Nós somos juízes, queiramos ou não. Esse é um momento particular da vida do Senado Federal. Então, nós não podemos aceitar isso como algo normal. Aí tem a reunião com o presidente do Congresso. Vossa Excelência sabe, eu tenho uma ótima relação com o presidente do Senado, Renan Calheiros, mas é estranho. Uma reunião com o presidente Renan, com o líder do PMDB, 3 horas da tarde, sai do almoço Renan Calheiros e anuncia aqui que em vez do dia 29 é o dia 25. E anuncia que são 5 testemunhas. Como? Tem uma decisão do Lewandowski que falava de 8 testemunhas por caso. No caso, 32 testemunhas. Então, o presidente do Senado almoça com o presidente da República 2h30 da tarde, dá a declaração da entrevista coletiva dizendo que vai antecipar. Que é isso? Que acordão é esse? Presidente, eu acho um absurdo. O presidente interino Michel Temer faz parte desse processo. Ele, como presidente da República, chamar uma reunião, um almoço no dia de ontem, tem um senador do PMDB que diz aqui, eu não sei quem, não cito o nome, porque a matéria diz o seguinte, o Michel disse que ia falar com o Renan e que ele tentasse com o Lewandowski antecipar a data.
Achamos que os prazos acabam dia 21, O senhor tem 23... que reclamar com o Lewandowski, não é com o presidente da posso República, falar, nem com o Renan. É o Lewandowski, pelo amor de Deus. Pô, Posso falar, senhor presidente? É impressionante... Eu queria fazer um apelo aqui também nessa fala do senador Lindenberg ou de qualquer outro senador que não envolvesse o nome do presidente Lewandowski aqui. Ele sim, não mas ele que vai dessa... presidir, ele que vai marcar as datas. Ele é que vai... É justamente uma coisa absurda isso. Não, é um absurdo. eu tô Pelo dizendo amor de isso. Deus. É ele que está resistindo à pressão. Senador, antes de falar, eu vou dar uma informação aqui. Eu estive ontem em reunião com o presidente Ricardo Lewandowski. Com o presidente Ricardo Lewandowski. O senador Lindbergh está regredindo muito. Eu estou admirado dele. Se ele tem boa relação com o Renan, é o mesmo Renan que reuniu com Dilma. E Dilma falou para ele que não aguenta mais esse processo. Isso é mentira. Mentira, isso não é Está verdade. com o senador Magno Malta. A palavra está com o Vocês senador cheguem Magno lá no Malta. plenário e chamem Renan de mentiroso. Então chame ele de mentiroso. Senhor presidente, volte o meu tempo. Volte o meu tempo. A palavra está com o senador Magno Malta. Não vou permitir o ping-pong. A palavra do senador Magno Malta, 2 minutos. Magno Malta, 2 minutos. O presidente do Senado pode... Senador Magno Malta, o tempo de Vossa Fale Excelência com essa jovem aqui, para deixar eu O tempo falar. de Vossa Excelência vai começar agora, 2 minutos. Senhor presidente, é uma viagem isso. Tem 3 dias que ele só sabe falar isso, da matéria do Globo. A mesma coisa, uma cantilena enfadonha que ninguém aguenta isso. Dê o nome do senador. Agora, eles podem falar tudo, ninguém pode falar nada. Eles podem evocar conjunto da obra, vão reunir com Lewandowski, que vá com Deus e reclame com Lewandowski. Qual é o problema? E ele... Sim, mas não é para reunir final de semana, não. Domingo. Senador Domingo, Luiz, segunda. Senador Luiz, eu estive ontem com o presidente Lewandowski e ele me informou o seguinte. Ele me informou o seguinte. Posso falar, senador? Ele me informou o seguinte, que na condição de juiz ele só pode marcar a data após a pronúncia, senão estaria fazendo juízo de valor antecipado. Essa foi a informação que ele me deu. 2 minutos, senador Lindenberg. Não, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, a pressão que houve nesse processo. Olha, o presidente interino Michel Temer, eu quis ler aqui, não consegui ler, porque tem ele falando, o Michel disse que ia falar com o Renan para que ele tentasse antecipar a data com o Lewandowski. Está aqui a capa da Folha de São Paulo. Renan acelera impeachment após sofrer pressão do Temer. E teve várias, porque o que o presidente do Supremo disse? Que estava marcado para começar no dia 29. Foi isso que ele disse. Uma pressão violentíssima desse presidente interino Michel Temer, alegando que quer viajar para... O que conversaram lá, eu tenho uma certeza, o presidente do Supremo Tribunal Federal não vai aceitar esse tipo de pressão, chantagem, declarações dizendo que não é função do presidente do STF marcar a data, claro que é. Ele que tem que ver o rito, o calendário e marcar a data. Uma pressão indevida. Senador. Uma pressão indevida do presidente interino Michel Temer. Eu não poderia começar o dia de hoje sem dizer isso. Nós hoje também marcamos uma reunião às 19 horas dos senadores da oposição com o presidente do STF. Nós queremos dialogar com ele. Eu acho Acabou que o tempo, senhor presidente. Eu só quero encerrar. Eu acho que o presidente do STF não pode aceitar esse tipo de pressão. Pressão feita pelo presidente do Senado, pelo líder do PMDB, pelo presidente interino Michel Temer, a partir daquele almoço, onde se dizem que foi feito um grande acordão. Conclua, senador, por favor. Inclusive com negociação de cargos e ministérios. Conclua, senador. Eu espero que isso não exista e eu tenho uma certeza, o presidente do STF não vai aceitar essa pressão. 2 minutos, senador, 2 minutos, senador Magno Malta, para contradizer.